A gente está continuando a nossa série no livro de Romanos, capítulo 13, sobre submissão às autoridades. E o título da minha mensagem é A Soberania de Deus e a Esfera do Governo. Eu vou ficar segurando essa garrafa aqui, porque eu estou acostumado a segurar um microfone. Então eu preciso segurar alguma coisa. Então o título da minha mensagem é A Soberania de Deus e a Esfera do Governo. Vamos ler? Romanos capítulo 13, versículo 1 ao 7. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por Ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem e ela o enaltecerá, pois é serva de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça, para punir quem pratica o mal. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de punição, mas também por questão de consciência. É por isso também que vocês pagam imposto, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho. Deem a cada um o que lhe é devido, se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. Quero fazer uma leitura complementar aqui em 1 Pedro, capítulo 2, 13 ao 15. Por causa do Senhor, sujeitem-se a toda a autoridade constituída entre os homens, seja o rei como autoridade suprema, seja os governantes como por ele enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Quando Paulo ele escreve aos Romanos o capítulo, essa carta, né, que é o capítulo 13, muitos dizem que o Império Romano estava vivendo o melhor momento de governo, né, onde tinha prosperidade, onde os cristãos não estavam sendo perseguidos, onde havia paz. Mas por que eu fiz essa leitura complementar? Porque os historiadores dizem que aqui nessa epístola de Pedro, 1 Pedro, a igreja estava sofrendo forte perseguição no Império Romano. Então, e a palavra é a mesma. A norma é a mesma. Submissão às autoridades. Para mim, esse é um texto que às vezes parece muito difícil, e a gente vai ver um pouco da complexidade desse texto, porque muitas vezes os governantes eles não agem como servos de Deus. As autoridades muitas vezes não trabalham para recompensar o bem e punir o mal. Mas o que me chama a atenção nesse texto é sobre essa questão de submissão e autoridade. Então nós estamos vivendo esse momento aí onde muita coisa tem sido definida a respeito de abuso de autoridade, abuso religioso, né? E de como nós líderes podemos estar mais sensíveis e atentos para não cometer esses erros. Mas é verdade que o problema desse mundo é um problema de autoridade. Então a palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno. E uma das coisas que isso significa é que o padrão de liderança, o padrão de autoridade,
desse mundo está fortemente influenciado e fundamentado naquilo que a Bíblia chama de principados e potestades. Eu queria que a gente lesse, vai ser uma leitura um pouco mais longa, mas o Efésios capítulo 6. Filhos, a partir do versículo 1. Sede obediente a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, esse é o primeiro mandamento, com promessa para que vivas bem e tenha vida longa sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na disciplina e instrução do Senhor. Vós, escravos, obedecei a vossos senhores deste mundo, com temor e tremor, com sinceridade de coração, assim como a Cristo, não servindo só quando observados, como para agradar os homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como se servissem ao Senhor e não aos homens, sabendo que cada um, seja escravo, seja livre, receberá do Senhor todo o bem que fizer. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando de ameaçá-los, e sabendo que o Senhor, que é Senhor tanto deles como vosso, está no céu e não faz diferença entre pessoas. Então, o contexto dessa passagem, porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, é exatamente o contexto de autoridades. A autoridade e submissão. O pecado afetou profundamente esses conceitos de autoridade e de submissão. Por causa disso, nós vemos abuso de autoridade. Por causa disso, nós também vemos submissão doentia. Muitas pessoas, elas reclamam porque elas elas acham que não estão sendo pastoreadas. Quando, na verdade, o que elas querem é um dominador sobre ela. E isso não tem a ver com o pastoreio de Cristo. Então, essas nossas relações de submissão e autoridade foram profundamente afetadas pelo pecado. Isso acontece com a queda de Satanás. Então, os anjos caídos, eles abandonaram o seu lugar de submissão. Eles deixaram o lugar que Deus tinha determinado para eles e se rebelaram contra Deus. E foi exatamente o mesmo vírus que infectou Adão e Eva. Porque a sutileza e a sedução era: como Deus, vocês vão ser conhecedores do bem e do mal. E ser como Deus implicava exercer autoridade autônoma sobre si mesmo. Era isso que estava sendo oferecido ali. Autoridade, autonomia. Como Deus, vocês vão ser conhecedores do bem e do mal. A árvore da vida estava ali esperando por eles. E o conhecimento do bem e do mal era algo que seria liberado a partir desse relacionamento de dependência com Deus. E eles escolheram a autonomia. O pecado, essencialmente, é uma questão de autoridade distorcida. Na nossa luta contra o pecado, é isso que está em jogo. Na nossa batalha pela santificação, o que está em jogo é quem é Senhor. Quem é o Senhor? É você ou Deus? A nossa santificação é essa batalha. É a nossa carne e toda a influência desse mundo nos empurrando para longe desse lugar de dependência de Deus. E aí o mundo vem dizendo que você é senhor da sua história, que você pode fazer o que você quiser, que você tem autonomia. A nossa luta contra o pecado consiste em deixar que Deus seja o soberano sobre nós. Quem é soberano sobre a sua vida? É você mesmo? A quem você obedece?
Muitas pessoas, elas chegam para a gente falando, olha, sabe, eu queria dizer que eu tenho problema com a autoridade. Eu quero te dizer que você não tem problema com a autoridade. Seu problema é com o pecado. Não é simplesmente uma fraqueza moral resultante de alguém que teve um trauma, sabe? É porque já exerceram alguma autoridade. Eu sei que existem traumas de pessoas que realmente foram vítimas de abuso, isso é fato. Mas existem pessoas que simplesmente elas não receberam nenhum padrão. Elas não têm nenhum padrão de autoridade na vida delas. E na verdade, mesmo pessoas que receberam, a nossa carne, por natureza, ela tem o reflexo de se rebelar. Então eu quero te dizer que você não tem um problema com a autoridade. Você tem um problema com Deus. Esse problema se chama pecado. E ele se resolve a partir de olhar para Jesus e ver o Filho de Deus completamente submisso, pendurado numa cruz, por causa desse seu problema com a autoridade. Não é uma coisa que se resolve com terapia, ou com coaching, ou com uma educação, sabe? Eu tenho um problema com a autoridade. Não é simplesmente isso. Então o orgulho e a arrogância daqueles seres celestiais caídos afetaram profundamente as nossas relações, a maneira como nós tratamos uns aos outros. Então agora a gente volta nesse contexto do Império Romano, que é o contexto dessa carta, e agora a gente vai entrar especificamente nesse texto, e eu tinha esquecido de orar. Senhor, eu peço que você me ajude nessa hora. Me ajude, Senhor, a exposição desse texto. Eu peço que você possa falar aos nossos corações, Senhor. Tua palavra, Senhor. Tua palavra que é viva, Senhor. Tua palavra que é poderosa, Senhor. Tua palavra que é afiada, Senhor. Que penetra nos lugares mais profundos do nosso coração, Senhor. Que divide alma e espírito, Senhor. Eu peço para que o poder da Tua palavra nos toque nessa manhã. Eu oro por um ambiente de espírito, de sabedoria e de revelação, Senhor. Fala conosco nessa manhã, Senhor. A Tua palavra, Senhor. A Tua verdade, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Então, qual era o contexto dessa carta? Então, basicamente, nessa carta, Paulo está dizendo: obedeçam às autoridades, não quer andar com medo, anda na linha, porque a autoridade ela é serva de Deus. Não é sem razão que a autoridade tem uma espada e que você deveria temer a autoridade, e aí, em algumas vezes a gente vai ver, ele repete isso. As autoridades do mundo estão a serviço de Deus. A autoridade é serva de Deus. Deus constituiu líderes. Não há autoridade que não venha de Deus. E o que nós vemos aqui na Romanos capítulo 13, existe um duplo endereçamento dessa carta. Existe um duplo endereçamento. O Império Romano, os imperadores, eles não apenas requeriam dos seus súditos uma submissão à autoridade deles, mas uma devoção e uma adoração, porque aqueles líderes, eles se autoproclamavam divindades. Então se cultuavam os imperadores. Eles não eram apenas líderes políticos, eles também eram figuras religiosas. Eles faziam parte de uma linhagem divina. Então, quando alguém se tornava César, ele tinha uma áurea agora religiosa. E eu não sei se você sabe, mas o maior motivo da perseguição da igreja primitiva era uma afirmação: Jesus é o Senhor. Jesus é o Quírios. Jesus é o Senhor sobre tudo. Jesus é o Senhor sobre todos. Então é muito provável que, por causa das constantes ameaças,
E os judeus, especialmente, eles eram dados a revoltas na sua história, né? A revoluções particulares. E Paulo aqui está dizendo para a igreja: olha, não se metam com isso. Não façam motins. Não façam revoluções. Não peguem em armas. Se sujeitem às autoridades, porque não há autoridade que não seja constituída por Deus. Mas qual é esse outro endereçamento aqui? É o próprio Império Romano. É bem provável que Paulo já esperasse que essa carta seria lida pelos detratores, por aqueles que perseguiam a igreja. E Paulo deixa bem claro: não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por eles estabelecidas. Quem se rebela contra a autoridade está se rebelando contra o Deus que as instituiu. Paulo está lembrando aos líderes que toda autoridade vem de Deus. Versículo 4, ele diz: pois ela é serva de Deus para o seu bem. E ele repete: é serva de Deus, agente da justiça. E no versículo 6 ele fala: pois as autoridades estão a serviço de Deus. É muito repetitivo isso aqui. Então Paulo está declarando diante dos líderes que sim, o papel da igreja não é se rebelar, não é depredar, não é pegar em armas, mas é se submeter à liderança, mas porque Jesus é o Senhor, porque Deus é o soberano. Então, a maneira como eles reverenciavam César era abaixando a cabeça, levantando os braços e declarando: Ave César, salve César, o imperador, o grande, o Senhor. E os cristãos diziam: Jesus é o Senhor. E muitos morriam porque se negavam a se prostrar diante de autoridades humanas. Então, a gente vê aqui esse duplo endereçamento, e essa primeira coisa que fica evidente é que Deus é a fonte de autoridade, tanto os súditos quanto os líderes. E a gente pode colocar isso não só na esfera dos governos públicos, mas também na esfera da igreja. Então, por que eu estou usando essa questão de esfera, né? Então, Abraham Kuyper, ele desenvolveu a teoria da soberania das esferas. Então, ele olhou para a criação e ele vê essa estrutura criacional. Então, na criação você tem a estrutura da educação, da família, do governo, da arte, né, da religião. E ele começa a olhar para isso e ver que essas esferas são esferas de soberania. Por que são esferas de soberania? Porque uma esfera não deveria sobrepor a outra. Um pastor não deveria, por exemplo, ensinar as suas ovelhas a investirem seu dinheiro. Isso está numa outra esfera. Compreende isso? A esfera um professor não deveria disciplinar os nossos filhos, porque uma coisa está em outra esfera. Mas existem princípios que regem todas as esferas. Enquanto eu estudava o Romanos capítulo 13, eu percebi que tem muita coisa aqui que se aplica a não só a esfera de governo secular, que é o que Paulo está tratando aqui primeiramente, mas tem muita aplicação para a esfera do governo da igreja. Pastores e liderados e membros de uma igreja deveriam saber que Deus é a fonte de toda a autoridade. Então a regra geral é essa: precisamos nos submeter às autoridades. Precisamos entender
a autoridade. Entender a autoridade é fundamental para nós. Quando Jesus estava diante de Pilatos, Pilatos diz para ele: você se nega a falar comigo? Você não sabe que eu tenho autoridade para te libertar ou para te crucificar? E o que Jesus responde? Não terias autoridade nenhuma sobre mim, se do alto não fosse te dado. Jesus sabia que Deus estava no controle, que a autoridade de Pilatos naquele momento não diminuía em nada a autoridade de Deus. Então a doutrina da soberania de Deus é o chão em que a nossa fé deve pisar. Deus continua soberano, mesmo quando nós temos líderes maus. Deus continua sendo o Senhor, mesmo quando somos perseguidos, mesmo quando somos açoitados. Em Mateus capítulo 8, Jesus ele fica impressionado com aquele centurião. Vocês lembram? Jesus, aquele homem, ele pergunta o que Jesus pergunta o que ele quer, e o servo dele está doente, né? E ele fala: vamos lá. E ele fala: não, basta uma palavra sua. Dá uma palavra sua. Porque ele fala: porque eu também sou homem sujeito à autoridade. E eu falo aos meus soldados: vai, e ele vai, né? Vem, e ele vem, né? E Jesus fica impressionado com essa afirmação. Parece uma afirmação, é impressionante, para mim, no primeiro momento, não. Assim, percebe que ele vê a autoridade de Jesus, mas a reação de Jesus é muito alta, assim, né? Tipo assim: Jesus, você está exagerando um pouco, né? O que Jesus disse? Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse o seguinte: aos que o seguiam: digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Não porque ele simplesmente cria no poder de Deus, mas ele entendeu a estrutura por detrás da cura de Jesus, dos milagres de Jesus, submissão a Deus. Também sou homem sujeito à autoridade. Tenho liderados e tem pessoas que lideram sobre mim. E quando eu falo, eles obedecem. Basta uma palavra tua. Dito isso, que a norma é a obediência, de que entender a autoridade é o fundamento, de que a questão do pecado é uma questão de autoridade, e que nós precisamos ser pessoas que se submetem a Deus e que se submetem uns aos outros. O que fazer quando um governante, um líder, um pastor, um chefe de uma seção, ele se torna alguém completamente incapaz e corrupto, incapaz de estar naquele cargo? E a pergunta é: quando o cristão deve praticar a desobediência? O contexto aqui é um contexto que eu quero trazer de desobediência civil. Mas dentro da igreja, nós precisamos ser livres para desobedecer. Quando os nossos líderes não estão se submetendo a Deus. Quando suas atitudes e suas ordens não estão alinhadas com a vontade de Deus. Então, quando o cristão deve praticar desobediência civil diante dos governantes, mas eu quero dizer que o que a gente vai começar a dizer agora também tem aplicação na esfera religiosa, na esfera da igreja. Então, os governantes são estabelecidos por Deus. Essa afirmação de Paulo não significa que eles não podem ser substituídos.
Eles não estão numa posição de soberania como a de Deus. Eles estão sujeitos a Deus e precisam estar sujeitos a Deus. Esse duplo endereçamento é porque Paulo está lembrando a eles que eles só estão ali porque Deus os colocou e que eles precisam agir de acordo com a lei de Deus, a palavra de Deus. Então a gente vê que os governantes, apesar de serem estabelecidos por Deus, eles podem ser substituídos. Em alguns casos, soberanamente, Deus usa revoluções. Eleições, no nosso caso. Um rei, um político, ele pode ser deposto do seu cargo. Então, Calvino, Tomás de Aquino e vários outros líderes defendiam a ideia que os governos tiranos, né, que os governos que quando eles se tornam ilegítimos. E o que é uma liderança ilegítima? Então Deus coloca alguém num cargo onde ele precisa servir, que é o princípio de liderança do reino de Deus, que é o que Jesus ensina, né? Quando lava os pés dos discípulos. Ele fala, eu sendo Senhor e Mestre, lavei os seus discípulos, porque o Filho do Homem não veio para servir, mas veio para ser servido e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, quando um governante, quando um pastor, quando um político, eu troquei, não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida. Obrigado. Nossa, quase que eu ensinei errado para vocês, hein? Vocês iam sair daqui achando outra coisa. Ia sair daqui mandando em todo mundo, né? Filho do homem não veio para servir, me obedece. Então, quando os governos se tornam tiranos, quando lideranças se tornam tiranas, significa que elas não estão mais exercendo um trabalho de servir, mas eles estão governando para o próprio benefício. Obrigado. Para o próprio benefício. E quando isso acontece, se torna uma quadrilha. Esse grupo que deveria estar trabalhando para o bem comum da sociedade, esses líderes que deveriam estar abençoando uma comunidade, eles se tornam agora sugadores. E eles começam a fazer o contrário de punir o mal e recompensar o bem. Eles começam a punir o bem e recompensar o mal. Nesse caso, a gente vê várias vezes na Bíblia, e a Bíblia também nos respalda esse tipo de desobediência civil. Então, a regra geral é sujeição aos governos, exceto quando se tem de escolher entre a lei de Deus e a lei dos homens. Lembre de Atos, capítulo 4, versículo 18, que eles são presos e eles são assediados a não pregar mais o Evangelho, e a resposta deles é: não podemos deixar de falar o que temos visto e ouvido. Julguem os senhores mesmos, se é justo aos olhos de Deus, obedecer aos senhores e não a Deus. Então, quando leis são criadas, quando normas são estabelecidas, que nos impedem de adorar a Deus e que nos atrapalham de obedecer a palavra de Deus, nós temos salvo-conduto para nos rebelar, sim, para desobedecer. Essa palavra desobediência se tornou um palavrão, né? Mas existem momentos que a coisa mais piedosa que você pode fazer é desobedecer. Então a gente vê no Antigo Testamento, Sadraque, Mesaque e Abednego também se recusaram a adorar a imagem, era lei, tinha que adorar a imagem de Nabucodonosor, né? A gente vê na Bíblia também as parteiras, lembra? Faraó ali mandou matar os meninos,
E as parteiras deram migué ali, né? Não, porque elas são muito boas, né? Na hora de dar a luz e aí, né? Desobediência civil, desobediência a uma ordem, desobediência à autoridade. Daniel também, né? Então Daniel se recusa a se submeter ao decreto de não adorar ninguém, a não ser o imperador. E aí eles disseram ao rei: Daniel, um dos exilados de Judá, não te dá ouvidos. Ó rei, nem ao decreto que assinaste, ele continua orando 3 vezes por dia. Desobediência civil. E por último, em Mateus capítulo 2, Herodes, né, chega para os magos e fala que os magos queriam saber onde ia nascer o Messias, né? E Herodes fala: não, quando nascer lá, você diz para a gente onde é, que a gente quer ir lá adorar. A gente quer lá prestar um culto, né? E eles não fazem isso, né? O anjo aparece para eles e fala: ó, vai embora direto. É cilada, Bino. E eles não foram, né? Eles desobedeceram a uma ordem de um imperador. Então existe espaço para a desobediência civil. E existe espaço para a desobediência a líderes dentro da igreja, quando esses líderes se tornam ilegítimos. Quando são líderes que não estão mais ali para servir, mas para ser servidos. E é aí que os abusos acontecem. Então, o que Romanos 13 não significa? Significa e não significa. Né? Primeira coisa que Romanos 13 não significa é que a igreja deve ficar calada. Não significa que a igreja deve ficar calada diante das injustiças. A igreja deve seguir o exemplo de Paulo, falando claramente o que a Bíblia diz sobre questões políticas. As pessoas querem tirar da igreja essa função, como se a igreja não deveria, e aí eu não estou falando mais de, você pode falar assim: olha, mas você não estava falando das esferas de soberania? Será que um pastor falar sobre isso, ele não está sobrepondo uma esfera, ele não está invadindo um espaço que não é dele? Não. Quando as leis e decretos ferem a palavra de Deus. Deus governa sobre todas as esferas. Então nós precisamos, como líderes, ser uma voz profética que denuncia os abusos dos nossos governantes. Paulo agia assim. Não podemos ser superficiais. Eu não estou falando de campanha política no púlpito. Deus nos livre disso. Mas estou falando de ser uma voz que faz uma leitura dos governos e das questões que estão sendo debatidas no campo público. Por exemplo, corrupção, aborto e etc. Segunda coisa que Romanos 13 não significa. Não significa submissão, não significa silêncio. Submissão não significa silêncio. Paulo não ficava em silêncio diante de governos tiranos, diante de pessoas autoritárias. Você lembra quando um sacerdote deu um tapa em Paulo? Ele estava falando. Submissão não significa silêncio diante das injustiças. Então, apesar de Paulo falar que nós devemos nos submeter às autoridades, de maneira nenhuma ele está dizendo que essa submissão sugere que a gente tem que ser bajulador de tirano.
de que a gente tem que tratar os líderes corruptos como se eles fossem santos. E nem tampouco que a gente deve agir com esse espírito de Marte, no sentido de, não, tudo bem, vamos lá, vamos sofrer, sabe? Vamos sofrer o dano. Não, irmãos. Sofrer o dano diz respeito às relações interpessoais. Porque muitas vezes o nosso desejo por justiça própria, a gente está sempre querendo sempre querendo resolver, né? Tem gente que ama o Mateus 18, né? Os encrenqueiros aí de plantão. Gostam. E muitas vezes você não deveria confrontar ninguém, irmãos. Porque essa ferramenta, ela diz respeito à santificação do outro, não à vindicação da sua justiça. Mas quando diz respeito a questões de autoridade, nós não devemos ficar calados diante das injustiças. Então não precisamos ter um sofrimento pacífico diante de injustiças sociais. Pelo contrário, sabendo que os governantes devem agir como servos de Deus, precisamos lembrá-los do seu dever. Então eles precisam ser lembrados desse dever. Você é servo de Deus. Deus colocou você aí com um serviço. Por isso que é importante ser uma voz profética. E aí a gente vê Paulo usando vários dispositivos legais na Bíblia, no livro de Atos, quando ele era injustiçado, ou quando queriam fazer algo contra ele. Em Atos 16 e 22, Paulo apela à sua cidadania romana para evitar o açoitamento. Ele usou um dispositivo legal, ele usou a lei. Ele apela também aos oficiais romanos para protegerem sua vida. Isso está em Atos 22, contra os judeus. Os judeus queriam pegar ele, né? Queriam matar ele, queriam conspirar contra ele e prender ele, né? Para cometer injustiça, né? Então ele apela ele chama os oficiais romanos, mais uma vez, ele usa um dispositivo legal. Ele usa um dispositivo legal. E ele também, em Atos 25, apela a César por justiça, naquele julgamento, em vez de deixar o caso nas mãos dos judeus, que mais uma vez estavam querendo cometer injustiça contra ele. Submissão não significa silêncio. O que não significa, terceira coisa, Romanos 13 não significa que o papel dos líderes é fazer o que bem entendem. Eles não estão ali para fazer o que bem entendem, para fazer o que eles bem acharem que é correto. Quando eles se tornam assim, eles se tornam tiranos, eles se tornam autoritários, eles perdem a legitimidade do cargo. Eu vou ler uma citação no seu comentário de Romanos 13. Calvino diz o seguinte: os magistrados devem, portanto, aprender qual é a sua vocação, pois não devem governar para o seu próprio interesse, mas para o bem público. Nem são dotados de poder desenfreados, mas sim do que é restrito ao bem-estar dos seus súditos. Em suma, eles são responsáveis perante Deus e perante os homens no exercício do seu poder. Pois como eles são delegados por Deus para fazerem seus trabalhos, o trabalho de Deus, né? Eles devem prestar contas a Ele. E então, o ministério que Deus lhe confiou diz respeito aos súditos. Eles são, portanto, devedores também a eles. E os homens privados são lembrados de que é através da bondade divina que eles são defendidos pela espada dos príncipes contra os ferimentos causados pelos ímpios. Então, Paulo ele diz aqui em Romanos 13 que quem faz o mal deveria sentir pavor das autoridades.
porque não é sem motivo que as autoridades portam uma espada, que é para punir os maus. E quando isso muda, né, como eu já disse, quando os líderes começam a fazer o que bem entendem, eles perdem legitimidade. Eles se colocam no lugar de soberania que eles não têm. Então, resumindo, Deus designou líderes para assentos de governo. Então, todos os cristãos precisam lembrar os governantes sobre esse papel que foi atribuído por Deus para eles. Segundo, é que os ministros de Deus, eles são ministros de Deus para o bem-estar daqueles que eles governam, que eles precisam executar a justiça. Os pastores devem fazer justiça. Não com espada, né? Por favor, gente. E que eles estão em posição de autoridade, não para servir a si mesmos, mas para servir aqueles que foram confiados do governo. Então, as admoestações de Paulo, os avisos de Paulo, nos proíbem de nos envolvermos com tumultos, revoluções, desordem ativista, mas as suas palavras não impedem protestos pacíficos. Protestos pacíficos. Existe lugar para protesto pacífico até entre nós. Às vezes a gente faz isso entre nós, né? No 2 ou 3 a gente faz isso. Para tudo, fala, mano, não está dando, e aí? Né? É um protesto, é uma intervenção, né? E um líder eclesiástico não deve estar também isento disso, desse protesto pacífico, quando ele se torna um tirano, quando ele se torna um abusador. Então, Jesus é o Senhor de tudo. E um dia, todos nós iremos prestar contas a Ele. Jesus é o Senhor. E não há autoridade nenhuma que não venha de Deus. E nós precisamos exercer os cargos de autoridade com temor. Assim como nós também devemos honrar aqueles que Deus colocou sobre nós, com temor. Porque se eles estão ali, foi o Senhor soberanamente que colocou eles ali. Então, a regra geral é submetam aos seus líderes. Mas essa submissão, por outro lado, não significa silêncio diante de injustiças. E essa submissão também não significa que a desobediência é algo impensável. Não. Cristo não pode ser isolado da vida pública. Cristo não pode ser isolado das relações de poder. É a partir de Cristo que as relações de poder precisam ser calibradas. As relações de submissão e autoridade são definidas. Cristo. Quer aprender como se submete a alguém? Olha para Cristo. Quer aprender como exerce liderança? Olha para Cristo. Cristo é o Senhor de tudo. Cristo é o arquiteto. Cristo é o fundamento de toda a autoridade. Eu quero terminar lendo uma citação de Kuyper muito, muito famosa. Não há 1 centímetro quadrado em todo o domínio da nossa existência humana, sobre o qual Cristo, que é soberano sobre todos, não clame, meu. Deus deu todo o poder a Cristo. Cristo é soberano sobre toda a autoridade. E não há 1 centímetro quadrado da existência humana, quer seja ela na esfera pública ou privada, na esfera de governo, na esfera da família, na esfera da ciência, na esfera das artes, na esfera de governo. Deus é Senhor sobre tudo. E nós somos chamados a ser como Cristo é nesse mundo, nos submetendo, mas também sendo uma voz profética, tendo coragem de denunciar o mal,
e recompensar o bem. O Senhor nos chamou para isso. Amém? Pai, eu peço que você nos ajude, Senhor, a obedecer a Tua palavra. Nós queremos, Senhor, nos submeter a Ti, Senhor. Nós queremos entender a autoridade como aquele homem, Senhor. Nós queremos olhar para Cristo e ver que todo o poder foi dado a Cristo. E nós queremos, Senhor, ser uma voz profética na nossa geração. Não queremos apenas reagir aos modismos, mas queremos nos submeter a Ti, Senhor. Ó Senhor, libera aqui sobre nós entendimento de autoridade e submissão, Senhor. De que submissão não é espaço para abuso. De que submissão não tem nada a ver com permitir que nos molestem e que abusem de nós. Mas submissão é uma expressão do coração de alguém que recebeu a Cristo. Senhor, tira de nós, Senhor, qualquer influência dos dominadores desse século. Tira de nós qualquer influência de principados e potestades, Senhor. Porque todos eles na cruz foram destronados. Senhor, que a Tua igreja possa mais uma vez ser uma voz profética que vai ofender o mundo quando disser Jesus é o Senhor. Vem, Senhor, ser o Senhor das nossas finanças. Vem ser o Senhor das nossas famílias. Vem ser o Senhor dos governantes dessa cidade, dos vereadores, do prefeito. Declaramos o Teu senhorio sobre essa comunidade aqui. Oh Deus, Tu és o Senhor, Deus. Tu és o Senhor. Amém.